No interior do Maranhão, um mergulho em um rio terminou em uma busca desesperada. Uma adolescente desapareceu sem deixar rastros, e a comunidade se mobilizou para encontrá-la. Em 29 de junho de 2025, um grupo de adolescentes entrou no rio Mearim, em Bacabal, Maranhão, para um mergulho matinal. Após alguns minutos, os jovens notaram a ausência de uma integrante. A adolescente Raíssa, de 13 anos, já não se encontrava próxima. Depois de chamarem por seu nome e procurarem ao redor, a realidade se tornou evidente. Raíssa havia sumido. A possibilidade era de que estivesse em algum ponto daquelas águas turvas. A notícia abalou a comunidade, que rapidamente se mobilizou para ajudar nas buscas, mas sem êxito. A cada instante, crescia a probabilidade de afogamento. Com as buscas convertidas em resgate no dia seguinte, emissoras de notícias chegaram ao local. Para o repórter Lenildo Fraso, o episódio funcionava como alerta. O rio Mearim possuía características enganosas, escondendo correntezas fortes e quedas abruptas no fundo. Mesmo em áreas rasas, bastava um passo em falso para atingir trechos profundos. Tragédias semelhantes já haviam ocorrido anteriormente. Para o repórter Lenildo, aquele era o momento oportuno para chamar atenção aos riscos do rio, com a intenção de evitar novas ocorrências semelhantes. Sua proposta foi apresentar, de forma prática, o que tornava aquele ambiente tão perigoso. Em vez de apenas descrever as condições, ele optou por demonstrá-las. Assim, retirou os sapatos e as calças, segurando o microfone, antes de entrar na água. Pois justamente aqui, pessoal, nós vamos entrar agora na água aqui para mostrar para vocês o local. Olha, a gente já vê que aqui a água é muito forte, ó. E vai descendo, ó. Vixe Maria, vai descendo aqui, viu? Ó. A câmera registrava enquanto ele avançava pelo rio. No início com a água até os joelhos. E poucos passos depois, a água já fazia o nível alcançar seu peito. Então, pessoal, e aí tem a correnteza. Aqui já, olha, ó, um passinho para frente, a água já está praticamente... Enquanto isso acontecia, ele falava para os telespectadores em casa sobre o quanto aquela área podia ser insegura, especialmente para crianças desacompanhadas que não fossem boas nadadoras. Mas, mesmo já estando submerso até a maior parte do corpo, ele queria ir ainda mais longe para provar seu ponto. Então, continuou caminhando em direção ao centro do rio, justamente na direção da correnteza, visivelmente mais forte, até que, de repente... Olha, andei pouquinho aqui, ó. A água já está acima do meu peito, para você ver a situação. Se eu andar um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui. Ó, vou andar mais. Ó a fundura aqui, ó. Ui. Lenildo recuou fisicamente e soltou um grito alto. Ficou parado por um momento, encarando ansiosamente a água, antes de dizer à equipe: "Acho que tem alguma coisa aqui embaixo, debaixo d'água." O que ele havia tocado naquelas profundezas turvas não parecia natural. E Lenildo descreveu a sensação como algo macio. Rapidamente voltou para a margem, onde explicou melhor o motivo de estar tão abalado, admitindo que o que havia pisado parecia um braço. Esse foi o exato momento em que muitos acreditam que Raíssa foi localizada. Poucos instantes depois, vários moradores refizeram os passos de Lenildo e confirmaram a presença da adolescente de 13 anos no mesmo ponto, já sem vida. Raíssa havia se afogado em um acidente, pois não era uma nadadora experiente e provavelmente caiu em uma parte funda, sendo mantida para baixo pela correnteza. Exatamente as condições que Lenildo vinha alertando os telespectadores quando, sem saber, teve contato com ela. Todo o episódio se transformou em um dos momentos mais marcantes da história da televisão. Na manhã de 26 de agosto de 2015, a repórter da WDBJ, Alison Parker, de 24 anos, e o cinegrafista Adam Ward, de 27, foram até a Bridgewater Plaza, próximo ao Smith Mountain Lake, na Virgínia. O objetivo era realizar uma transmissão ao vivo com a diretora executiva da Câmara de Comércio local, Vicki Gardner, sobre um evento que aconteceria no lago. Tudo seguia como planejado no início, com Adam ajustando o equipamento da câmera e Alison iniciando a entrevista às 6h45. O que ninguém poderia imaginar, no entanto, é que estavam prestes a ser surpreendidos
por uma situação extremamente perigosa. Segundos após o começo da entrevista, um homem se aproximou do grupo e iniciou um ataque. A transmissão ao vivo foi imediatamente cortada para o estúdio, onde a âncora reagiu com choque, assim como os milhares de telespectadores que acompanhavam em tempo real. Okay, not sure what happened there. We will, of course, let you know as soon as we find out what those sounds were from. Tragicamente, quando os socorristas chegaram, Allison e Adam já não resistiam mais. Vicky também foi seriamente ferida, mas conseguiu permanecer imóvel e sobreviveu, mesmo após ser atingida pelas costas. Enquanto isso, o agressor já havia deixado o local. Como não existiam câmeras de segurança próximas que mostrassem com clareza seu rosto ou veículo, a investigação parecia sem direção. Até que profissionais da WDBJ revisaram as imagens e identificaram um quadro borrado, mas ainda reconhecível, do responsável pelo ataque. Vester Lee Flanagan, de 41 anos, ex-repórter da emissora, conhecido profissionalmente como Bryce Williams. Ele havia trabalhado com Allison e Adam anteriormente, mas foi desligado após repetidas denúncias de conduta inadequada no ambiente de trabalho. O que parecia ser apenas um caso isolado envolvendo um ex-funcionário insatisfeito, acabou revelando um histórico ainda mais perturbador. Muito antes de ingressar na WDBJ, Vester já tinha a reputação de ser uma pessoa complicada. Em 2000, foi desligado de um de seus primeiros empregos como repórter, na afiliada da NBC, WTWC, por comportamento incomum com colegas. A razão exata nunca foi revelada, mas havia indícios de que envolvia intimidação e atitudes agressivas. Ele abriu um processo alegando discriminação racial, mas o caso terminou em um acordo fora dos tribunais. Esse foi apenas o início. Ao longo dos anos, conseguiu trabalho em diversas outras emissoras, mas nunca permaneceu por muito tempo em nenhuma delas, acumulando desentendimentos constantes e até episódios de confronto direto com colegas, muitas vezes por situações banais. He had increasing conflicts with people at the station, especially the floor crew, some of the other reporters, some of the photographers in the field, to the point where he was threatening people, had some physical confrontations with a couple of people, and at one point became such a distraction that we finally had to terminate him. Em março de 2012, ele conseguiu um cargo na WDBJ, mas logo repetiu o mesmo padrão de hostilidade e intimidação. Em poucos meses, a gerência recebeu várias denúncias de funcionários que se sentiam inseguros ao trabalhar com ele. Seu comportamento ali foi considerado pior do que em qualquer outro emprego. Em janeiro de 2013, menos de um ano depois da contratação, foi novamente desligado. Recusou-se a aceitar a decisão, ameaçou seus superiores com palavras agressivas e precisou ser escoltado para fora do prédio pela polícia. Mais uma vez, tentou alegar discriminação racial, citando Allison e Adam, como parte da suposta perseguição. Uma investigação independente não encontrou provas e o caso foi encerrado. Após essa demissão polêmica, Flanagan não conseguiu mais se recolocar na indústria. Sua frustração e ressentimento contra os dois colegas, que acreditava terem prejudicado sua carreira, só aumentaram. Esse rancor chegou ao auge em 26 de agosto de 2015. Ele descobriu onde Allison e Adam fariam a próxima transmissão e os acompanhou discretamente enquanto se preparavam. No início da entrevista, iniciou o ataque. A câmera de Adam chegou a registrar Flanagan por um breve instante, mas a imagem era insuficiente para identificá-lo com 100% de certeza. Essa dúvida, no entanto, terminou rápido. Às 8h26, Flanagan enviou por fax um manifesto de 23 páginas para a rede ABC News, assumindo a autoria. Grande parte do texto continha declarações incoerentes, nas quais ele se descrevia como um barril de pólvora humano prestes a explodir. Relatava sentir rancor do mundo e mencionava o massacre da igreja de Charleston como seu ponto de ruptura. A relação entre esse evento e a ação contra os ex-colegas nunca foi claramente explicada. Às 11h14, Flanagan ainda publicou no Facebook um vídeo gravado de seu ponto de vista durante o ataque, eliminando qualquer dúvida sobre sua responsabilidade. Isso desencadeou
uma caçada nacional imediata. Rastreando seu celular, a polícia o localizou na estrada, tentando deixar o estado em um carro alugado. Às 11h20, tentaram interceptá-lo, mas Flanagan acelerou, perdeu o controle e colidiu na lateral da rodovia. Antes que os policiais conseguissem alcançá-lo, ele utilizou a própria arma contra si mesmo, encerrando a perseguição de maneira abrupta e impactante. No dia 25 de junho de 2014, Charles Bothwell participou do programa de Nancy Grace em busca da ajuda do público para encontrar seu filho desaparecido. O menino, Charlie, de 12 anos, havia sido dado como desaparecido de sua casa em Detroit, Michigan, 11 dias antes, em 14 de junho. Seu pai, Charles, vinha fazendo tudo o que estava ao seu alcance para localizar o garoto, desde ir de porta em porta no bairro até espalhar cartazes de pessoa desaparecida por toda a cidade. Infelizmente, apesar de dezenas de pessoas, incluindo o FBI, estarem envolvidas nas buscas, o garoto não era localizado e a esperança de encontrá-lo em segurança diminuía a cada dia. Participar de um programa ao vivo era a última tentativa de Charles para aumentar a divulgação do caso, esperando que alguém com informações assistisse à transmissão. No entanto, poucos minutos após o início da entrevista, a conversa tomou um rumo inesperado quando Nancy recebeu uma notícia surpreendente. The father of the missing 12-year-old boy, Charlie, with me is his father, Charlie Bothell. Charlie, we're getting reports that your son has been found in your basement. Sir? Aparentemente, enquanto Charles participava ao vivo da transmissão, os investigadores haviam conseguido um mandado de busca para revistar sua residência. Durante a operação, encontraram Charlie encolhido no porão, escondido atrás de uma grande pilha de barris e caixas. Ao receber a notícia, Charles reagiu com evidente choque. How could your son be alive in your basement? I have no idea. Contudo, algo em sua reação pareceu muito estranho. Muitos argumentaram que um pai comum teria encerrado a entrevista imediatamente para correr até o filho, que não via há 11 dias. Charles, por outro lado, parecia mais preocupado em negar a informação e provar sua inocência. Sir, did you check your basement? I checked my basement, the FBI checked my basement, the Detroit police checked my basement, my wife checked my basement. I've been down there several times. We've all been checking. Ele chegou até a demonstrar irritação com jornalistas que insinuavam que ele havia forçado o filho a se esconder ali. Mas, na realidade, suas atitudes, e sobretudo as da madrasta de Charlie, eram ainda mais severas do que se imaginava. A verdade veio à tona assim que os investigadores encontraram Charlie. Segundo o garoto, foi sua madrasta, Monique Dillard Bothwell, quem ordenou que ele permanecesse escondido no porão. Ela também disse a ele que não fizesse barulho, acontecesse o que acontecesse. A partir daí, espalharam a versão de que o menino havia desaparecido e começaram a pedir ajuda, mas ao mesmo tempo, se mostravam pouco cooperativos com a polícia, justamente para evitar que Charlie fosse localizado. Os investigadores só pediram o mandado de busca porque já suspeitavam de que Charlie pudesse estar em perigo. Quanto ao motivo de o casal ter feito isso, até hoje, permanece sem explicação. Ambos continuam afirmando que não sabiam do paradeiro de Charlie. Porém, com o que já se sabe, a hipótese mais aceita é que buscassem exercer ainda mais controle sobre a vida do garoto. Quando os investigadores o encontraram, Charlie apresentava cortes e hematomas pelo corpo, provavelmente causados pelos pais. Além disso, era obrigado a cumprir uma rotina diária exaustiva de exercícios, que incluía 100 flexões, 200 abdominais e 100 polichinelos, 2 vezes por dia. Charlie já era educado em casa e mantido isolado da sociedade. Talvez o casal tenha pensado que, simulando seu desaparecimento, poderia impor essas regras sem supervisão externa. Independentemente das intenções, os abusos ficaram claros. Os dois foram detidos pouco tempo depois e enfrentaram julgamento nos meses seguintes, com o próprio Charlie
prestando depoimento contra eles. Embora tenham conseguido evitar a prisão por meio de um acordo judicial, perderam totalmente a custódia do menino, que agora vive em segurança com outros familiares. Antes de avançarmos, quero pedir sua colaboração. Deixe o like e inscreva-se no canal para juntos chegarmos à marca dos 100 mil inscritos. É rápido e simples, e você pode mudar de ideia a qualquer momento. Feito isso, seguimos em frente. Na tarde de 19 de novembro de 2014, o Corpo de Bombeiros de Rockville, Maryland, atendeu a um chamado para conter um incêndio de grandes proporções em uma residência. O fogo havia tomado toda a casa, de 2 andares, e aumentava a cada minuto. Foram necessárias mais de 1 hora de combate, até que os bombeiros conseguissem controlar as chamas. Ao final, a construção estava praticamente destruída. Incêndios como esse podem começar por diferentes razões, desde um fogão esquecido, ligado até um curto-circuito elétrico. Mas antes mesmo que os investigadores pudessem avaliar as possíveis causas, algo inesperado ocorreu. Carlos Peralta, de 27 anos, um dos moradores da casa, aproximou-se de um repórter da ABC7, que fazia a cobertura ao vivo, e fez uma revelação surpreendente. I set it on fire. A declaração espontânea parecia tão improvável que, a princípio, o repórter não levou a sério. Mas Carlos fez questão de acrescentar mais detalhes sobre como teria provocado o incêndio. I just poured gasoline on the floor, set it on fire and went to buy a drink and came back. Minutos depois, ele se aproximou dos policiais que estavam no local e repetiu a declaração. Suas roupas tinham forte odor de gasolina e uma revista básica revelou um isqueiro no bolso. Elementos suficientes para que os agentes acreditassem em sua versão e o detivessem imediatamente. Quanto ao motivo, Carlos afirmou que havia feito aquilo para chamar a atenção da mídia sobre as condições precárias de vida dentro da residência. No entanto, destruir o mesmo imóvel que queria denunciar não parecia lógico, até que os investigadores foram mais a fundo em seu histórico. Descobriu-se que ele convivia com esquizofrenia e alcoolismo havia anos. Além disso, já tinha sido detido por destruição de propriedade apenas 2 semanas antes do incêndio. Em resumo, aquele incêndio foi provocado por um homem com sérios problemas de saúde mental, que acreditava genuinamente estar fazendo a coisa certa. O fogo causou cerca de $400 mil em danos materiais. Felizmente, os outros 5 moradores, incluindo a própria mãe de Carlos, conseguiram escapar sem ferimentos. O que aconteceu com ele após a detenção nunca foi divulgado, mas, dado o peso do caso, é provável que tenha recebido uma condenação de vários anos de prisão. Em abril de 2008, os brasileiros testemunharam algo surpreendente pela televisão. Um padre católico flutuava pelo céu. Mas não era milagre. Ele havia amarrado 1000 balões de hélio a uma cadeira e, em seguida, se prendeu nela com cintos de segurança. Foi assim que conseguiu decolar do chão. O nome dele era Padre Adelir Antônio de Carli, e ele tinha a reputação de ser um encrenqueiro, mas não porque causasse mal, e sim porque era determinado a ajudar as pessoas, custasse o que custasse. Padre de Carli defendia os direitos humanos, questionava autoridades, liderava protestos. Não se importava com o risco, desde que estivesse ajudando alguém. E por volta de 2007, teve outra ideia para ajudar, talvez a mais ousada de sua vida. Muitos caminhoneiros passavam por sua cidade, e ele gostava de pregar para eles. Então começou a construir uma capela à beira da estrada, um local para caminhoneiros estacionarem, descansarem e ouvirem a palavra de Deus. Mas a obra custaria caro. Para arrecadar doações, ele elaborou um plano ousado. Quebraria um recorde mundial. Pretendia voar durante 19 horas com balões de hélio, quebrando o recorde de cluster ballooning, o voo mais longo usando esse método. Com isso, ganharia a atenção e, junto dela, as doações necessárias. Era um plano aparentemente simples, mas os problemas começaram antes mesmo da decolagem. Ao se inscrever em aulas de parapente, foi expulso da escola por desobedecer ao instrutor, sendo considerado um aluno indisciplinado e inexperiente. Isso atrapalhou seu treinamento, mas não o fez desistir. E assim, chegamos a abril de 2008, o dia do voo.
This is Reverend Adelir Antonio de Carli, just moments before he set out on an ambitious journey to fly 465 miles using small helium-filled party balloons. Chovia, mas ele se recusou a cancelar. Isn't it stubbornness flying in this rain? There will only be good weather during my flight. A TV brasileira transmitiu o momento em que o padre subiu aos céus. E então, tudo saiu do controle. Ele queria voar até a cidade de Dourados, mas a natureza tinha outros planos. Ventos fortes o empurraram em direção ao oceano aberto. Ele chegou a 5.800 metros de altitude, o dobro do que havia previsto. Depois, despencou para cerca de 2.500 metros, em um voo turbulento, como uma montanha-russa. Ainda conseguiu enviar mensagens para sua equipe em terra. Later that night, he told his crew by satellite phone that he would not be able to complete the planned flight and that he was beginning to descend over the ocean. Poucas horas depois, enviou outra mensagem. Preciso falar com alguém que me ensine a operar este GPS, para que eu possa passar as coordenadas de latitude e longitude. É a única forma de saberem onde estou. Infelizmente, ninguém conseguiu orientá-lo a tempo, e ele seguiu à deriva sobre o oceano. Essa foi a última vez que tiveram contato direto com ele. Equipes de resgate foram mobilizadas imediatamente. A Marinha e a Força Aérea do Brasil enviaram helicópteros, aviões e barcos. Fiéis oravam por um desfecho positivo. Jornais e emissoras transmitiam atualizações. Fire department officials say they're focusing their search on the southern coast of Brazil. Winds apparently had pushed de Carli about 31 miles off the coast. 2 dias após o desaparecimento, equipes encontraram um grupo de balões boiando no oceano. Mas não havia sinal do padre. As esperanças eram de que ele ainda estivesse vivo, talvez aguardando resgate em algum ponto. Mas os dias viraram semanas. E nada. Até que, 3 meses depois, trabalhadores de um rebocador localizaram um corpo no mar, na costa sudeste do Brasil. Testes de DNA confirmaram. Era o padre Adelir Antônio de Carli. Ele havia subido aos céus diante das câmeras de TV, mas perdeu a vida sozinho no oceano. Alguns o chamaram de corajoso, outros de imprudente. O que podemos afirmar é que, acima de tudo, ele buscava lutar por uma causa em que acreditava. Em agosto de 1987, os telespectadores da rede KBC acompanharam o noticiário da tarde, sem imaginar que estavam prestes a presenciar um crime. O repórter David Horowitz estava no meio de seu quadro, quando, de repente, um homem estranho saiu das sombras. He had been sitting quietly until David Horowitz was ready to begin broadcasting his consumer segment. O intruso era Gary Stolman, de 34 anos, e ele aparentava estar armado. Gary posicionou-se atrás de David Horowitz. Because, you know, one of the nicest things about shopping by mail order... Pardon me? What is this? E entregou-lhe um bilhete, ordenando que fosse lido em voz alta. Folks, we have someone on the set who's standing here and would like me to read this copy. Milhares assistiam ao vivo, percebendo que se tratava de uma situação real de refém. O bilhete dizia: leia ou enfrente as consequências. Seu conteúdo era uma mistura de teorias da conspiração bizarras. Falava sobre a Central Intelligence Agency substituir pessoas por clones e sobre alienígenas vivendo entre nós. Apesar de soar insano, a transmissão seguiu com o revólver, sempre apontado para as costas do apresentador. I was warned in 1981 by someone with connections at the CIA to stay off the computers, that they didn't trust people on computers. Nos bastidores, os produtores entraram em pânico e decidiram cortar o sinal. Após 28 segundos de transmissão ao vivo, colocaram comerciais no ar. Mas Gary não percebeu que a exibição havia sido interrompida. Horowitz continuou lendo o texto, palavra por palavra, durante 7 minutos. But when the statement had been read, the gunman placed the gun on the desk and anchorman John Beard grabbed it. A polícia entrou no estúdio segundos depois. Gary não ofereceu resistência. Só então, descobriram que a arma era de brinquedo. Logo, todos queriam saber quem era aquele homem e por que havia feito aquilo. Descobriu-se que ele convivia com problemas de saúde mental. Após a prisão, o pai de Gary declarou: I do have a sick son. He has been hospitalized a number of times. I am thankful he wasn't. Gary fez um acordo judicial, recebeu 3 anos de liberdade condicional e foi encaminhado para uma clínica psiquiátrica.
15 de abril de 1984. Mais de 12 milhões de pessoas no Reino Unido ligaram suas TVs para assistir ao programa ao vivo Live from Her Majesty's. Era um típico show de variedades de domingo à noite, com piadas, música e entretenimento. Mas, naquela noite, o espetáculo terminou em tragédia. A atração principal era Tommy Cooper, um dos comediantes mais famosos do país. Sua marca registrada era interpretar um personagem atrapalhado, sempre fazendo truques de mágica que davam errado. Tommy fumava compulsivamente. Alguns relatos dizem que chegava a 40 cigarros por dia. Além disso, bebia constantemente para enfrentar a ansiedade de palco, o que acabou se tornando uma forte dependência. Frequentemente, apresentava-se alcoolizado. Certa vez, fez um truque com uma guilhotina, sem colocar a trava de segurança, por descuido ligado à bebida. Só não houve tragédia, porque o diretor de palco interveio no último instante. Apesar da preocupação de colegas, enquanto o público risse, os shows continuavam a contratá-lo. And he said, I didn't do it. And he said, if I knew you did, I wouldn't tell you. Naquele domingo à noite, Tommy subiu ao palco e fez sua rotina habitual. Deixava cartas caírem, contava piadas, parecia desajeitado. A plateia ria sem parar. Então, pediu ao assistente que lhe entregasse uma capa, parte do próximo truque. Assim que a vestiu, agradeceu com um thank you e caiu no chão. A plateia riu ainda mais, acreditando que fosse parte do espetáculo. Mas a risada logo deu lugar à confusão. Tommy não se levantava. And then gradually I thought, well, he's not moving, and I thought, well, there must be something wrong. And my wife said, oh, there can't be anything wrong because they would have cut it out. And I said, no, it's live. Nos bastidores, a equipe percebeu o que havia acontecido. Cortaram para os comerciais e Tommy foi levado rapidamente ao hospital. Mas já era tarde. Havia sofrido um infarto fulminante. Ele faleceu naquela noite, aos 63 anos. Quando a notícia se espalhou, a verdade atingiu os fãs como um choque cruel. Eles haviam aplaudido e rido enquanto seu ídolo partia diante deles. Em sua cidade natal, uma estátua foi erguida em sua homenagem. As emissoras se recusaram a exibir as imagens de sua última apresentação, mas, em 2009, o vídeo acabou vazando no YouTube, sendo logo retirado após críticas do público. Ironia trágica. Tommy Cooper construiu a carreira inteira fazendo o público rir de seus erros. No fim, quando realmente precisou de ajuda, todos acreditaram que ele estava apenas brincando. Por hoje é isso. Eu sou o Alexandre e agradeço por você ter ficado até aqui. Se curte nossos vídeos, não esqueça de apoiar, deixando o like e se inscrevendo no canal. Ah, e deixe também seu comentário. Eu leio e respondo todos, sempre que possível. Pode ter certeza.